Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Este texto, Pedro está falando sobre o cuidado que nós devemos ter em não esquecer. Uma das coisas que nós aprendemos durante todo o tempo que estamos estudando as festas do Senhor é que elas servem como um memorial. E o que significa isto? Significa que é para fazer memória. Como humanos, nós temos uma dificuldade e ela é que nós nos esquecemos de algumas coisas que passamos. Às vezes, inclusive, nós preferimos não lembrar de alguns eventos que ocorreram nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Ele quer que nós tenhamos memória das coisas que vivemos, as coisas boas e as coisas más, e que nós devemos, através deste entendimento, estar passando este conhecimento para as outras gerações, e que isto deve produzir nas nossas vidas uma atitude de agradecimento, de gratidão, de louvor a Deus pela bênção de Ele nos ter livrado de situações difíceis e de arrependimento e de mudança de atitude pelas coisas que fizemos má. Todo este contexto é Pedro falando para que nós nos esforcemos. É necessário que nós sim tenhamos este esforço, porque muitas vezes nós achamos que a salvação e estarmos prontos para a vinda do Senhor ou para estarmos com Ele na nossa morada eterna é algo que não deveria produzir em nós alguma atitude de fazermos algo por isto. É como se algo que Deus já fez por nós e que eu não necessito esforçar-me, mas a palavra diz que é necessário sim que eu me esforce, que eu faça esta atitude de trazer a memória. E uma das coisas que ele está dizendo aqui, quando ele fala um dia como 1000 anos, era justamente para que entendêssemos o que falávamos ao início, na introdução destas últimas 3 festas, explicávamos sobre este ciclo que Deus usa do número 7, quando 6 de trabalho e o 7º para o descanso. E quando Pedro faz menção disto, explicando que nós chegaríamos um momento já de não estarmos como encarregados de administrar esta terra, porque já o governo estaria na mão dele, do Cordeiro, é para que nós estivéssemos preparando-nos ou estivéssemos sendo limpados e buscássemos dentro deste tempo estar em condição para que pudéssemos ser encontrados fiéis, como mordomos fiéis, despenseiros fiéis, e que isto nos desse essa condição de podermos entrar para as bodas. E isto é algo que eu necessito entender. Estas festas, e queremos fazer aqui um resumo, uma resenha, um entendimento geral destas festas. Explicávamos que temos 7 festas, mas das 7 festas nós podemos dizer 3 festas. As 3 primeiras, a Páscoa, depois Pentecostes e as 3 últimas, Tabernáculos. Quando nós falamos em Páscoa, nós falamos em uma festa que ela produziu a redenção. Por quê? Porque foi a festa
que conhecemos o poder do sangue de Jesus como aquele que veio para dar a redenção, pagar pelos nossos pecados e nos redimir da condição de escravos do pecado que estávamos. Esta festa fala da colheita da cevada. Todas elas estão relacionadas com colheitas. Depois nós temos a festa de Pentecostes, que é uma festa que fala sobre provisão. E aí nós temos a colheita do trigo. A colheita da cevada, a cevada era o grão de menor valor, mas o trigo é o grão que traz o pão para a mesa. É a provisão que está relacionado com a nova aliança. Foi em Pentecostes que lá no Sinai eles receberam as tábuas da lei, mas é em Pentecostes que eles recebem o Espírito Santo, que agora chega e que com línguas de fogo repartidas nas cabeças, ele traz este poder, este revestimento de poder para a igreja, a provisão de uma nova aliança em Cristo, para que como igreja possamos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. E finalmente, a festa dos tabernáculos, a glória. É a festa onde se revela a glória de Deus. Esta é a festa onde celebramos nossa vitória. Esta é a festa onde deveriam sim apresentar-se, trazer ofertas, e aí estão as colheitas dos cereais, mas também estão as colheitas dos frutos. Aí está a colheita das uvas, está a colheita das azeitonas, outros frutos. Esta é uma festa onde se celebra e se deliciam com o fruto das colheitas, e pelo que eles ofertaram desde as primícias, passando por Pentecostes com os 2 pães que tinham que fazer esta oferta, eles creem e chegam até tabernáculos com esta certeza e colhendo em abundância, que também nós entendemos, é Deus falando da grande colheita de almas para este último tempo. Este resumo nos faz entender e deixa ainda mais claro de que estas não são festas de judeus. Estas são memoriais. Estes são chamadas de atenção de Deus para um povo, para que possamos nos preparar e estarmos atentos para o tempo de Deus, para o que está acontecendo, para o que já aconteceu e para o que ainda vai acontecer. Deus não faria nada sem avisar aos seus profetas. E aqui está todo o quadro para que nós possamos entender o que já se cumpriu e como se cumpriu. E uma coisa interessante e necessária que entendamos, ele não somente cumpriu as festas, senão que ele cumpriu exatamente no tempo assignado para que elas sejam celebradas. O que nos deixa a expectativa de que as 3 últimas celebrações que cremos e entendemos por tudo que a palavra revela, do arrebatamento da igreja, da conversão dos judeus e do retorno do Messias para habitar sim e reinar 1000 anos nesta terra, juntamente com a igreja, estes 3 eventos ocorrerão, assim como aconteceram os demais na mesma época assignada para as festas, na época do ano assignada. Cremos que estas também se realizarão dentro do tempo assignado para que elas sejam celebradas. Isto nos coloca então em uma vantagem quando muitos estão totalmente distraídos neste mundo e muitos inclusive sem ter qualquer direção e qualquer orientação para suas vidas. Nós podemos
conhecendo sobre as festas de Jeová, termos muito clara a figura e, como explicávamos, o celebrar um Shabat, o estarmos conhecedores, e por isso Pedro disse, não se esqueçam, lembrem que um dia é como 1000 anos, para que soubéssemos que são 6.000 anos que a humanidade estaria nesta terra, mas no final destes 6.000 anos, teríamos um reinado de 1000 anos, que abriria as portas para a nossa eternidade com Ele. E isto nos deve animar e nos deve levar a estarmos cada dia preparando os nossos corações, as nossas vidas e principalmente ensinando aos demais e podendo compartilhar isto com todo aquele que está assim sem entendimento, que não está muitas vezes tendo nem o ânimo para poder sair da condição de pecado, de escravo do pecado, para viver uma vida de gozo, de alegria no Senhor. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida e utilizar o entendimento do cumprimento de cada uma destas celebrações para trazer memória a você de que Ele não está desapercebido e que Ele não perdeu o controle da situação, senão que Ele está exatamente no momento correto, no lugar correto e fazendo exatamente o que Ele disse que faria. O único desafio que nos resta para este tempo, para este último tempo, porque se tem uma geração de pessoas que deve estar feliz, somos nós. Porque somos a geração que está mais próxima do cumprimento de todas estas últimas eventos que passarão nesta terra. Mas devemos estar preparados e da forma como Ele pediu para que pudéssemos celebrar o mesmo fogo, que é o fogo consumidor de Deus, para aquele que está buscando sua presença, significaria limpeza e produziria limpeza, produziria nas nossas vidas a condição de sermos purificados para estarmos como Ele quer. Mas este mesmo fogo, para a pessoa que não decidiu arrepender-se nem buscá-lo, trará juízo para suas vidas e destruição. Que este seja um tempo para que nós possamos, como disse Pedro, não deixar de lembrar que está próximo o tempo da nossa vitória. E por mais que celebremos um tabernáculos de forma provisória, com uma tenda provisória, entenderemos que virá o dia em que será o tabernáculo em que Ele venha para definitivamente pôr um final a este tempo que é temporal para levar-nos para a eternidade com Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.